há cerca de alguns anos, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela instituiu o Setembro Amarelo, que é justamente uma forma de nós chamarmos a atenção para esse tema, que é um tema que nos causa um certo desconforto, nós temos dificuldade, às vezes, de falar sobre ele, mas que é importante que nós falemos, justamente porque, quando nós falamos sobre algo e nós nos esclarecemos acerca daquele assunto, primeiro, nós vamos ter mais facilidade em ajudar quem precisa de ajuda e nós também seremos ajudados na medida em que a gente tem conhecimento. Eu ouvi na semana passada uma palestra de André Trigueiro, que também é um autor que tem um livro específico, né, sobre o tema do suicídio, Viver é a Melhor Opção. E o André estava fazendo até uma analogia que eu achei muito interessante. Quando nós temos aí epidemias de dengue, chikungunya, zika vírus, causadas por um mosquitinho, a informação é a melhor prevenção. Nós temos que saber o que acontece, como que a gente pode evitar a doença, não é? Assim também em relação a outras doenças. E o suicídio, ele é hoje caso de saúde pública no Brasil e no mundo, conforme nós vamos ver. Essa aí que vocês estão vendo, essa imagem, é uma campanha que faz parte, é uma peça que faz parte de uma campanha intitulada Prefiro Viver, Eu Tenho Fé na Vida. Essa aqui foi elaborada pela Federação do Espírito Santo e eu gostei muito do slogan que eles usaram, né? Pode não parecer, mas está aí. Precisamos falar sobre o suicídio. E se falar é a melhor solução, nós vamos descobrir, nós vamos ver números aqui que são assustadores. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a estudar de forma mais aprofundada esse tema, eu fiquei chocada com os números que nós vamos encontrar aqui. Vamos começar lembrando de uma notícia que chocou o mundo esse ano ainda no primeiro semestre. Vocês sabem do que eu estou falando? Baleia Azul, não é? Baleia Azul, que é um desafio, ou um jogo, como alguns gostam de chamar, que principalmente envolve crianças e adolescentes via internet, que hoje nós sabemos, né, que os nossos filhos estão todos conectados na internet. O Baleia Azul, ele apresenta uma série de desafios para o seguidor, que começa com desafios simples, até que chega no último desafio, que é justamente a pessoa cometer o suicídio, a pessoa se matar. Então, nós ficamos muito preocupados com isso, a sociedade como um todo, ela ficou assustada com isso, porque nós temos, às vezes, a falsa ideia de que se os nossos filhos estão em casa, no quarto, no computador, eles estão seguros. A gente pensa assim, ai, que bom, não saiu, né? Adolescente não saiu hoje de casa, está em casa e está seguro. E com o advento da internet, isso não é mais real. Infelizmente, nós temos que estar muito atentos aos nossos filhos por onde eles andam nas redes sociais e na internet. Além do Baleia Azul, nós tivemos também uma minissérie produzida pela Netflix, que é um canal aí de assinatura, né, por streaming, por internet, que são os 13 Porquês. Os 13 Porquês é uma minissérie em que a personagem principal, uma adolescente, que sofre bullying na escola, essa adolescente ela resolve se matar. E ela grava, então, 13 fitas contando 13 motivos pelos quais ela decidiu cometer o suicídio. A minissérie da Netflix, ela foi, logo que foi lançada, uma das mais acessadas e mais assistidas da história da Netflix. Principalmente por jovens, que se interessam muito pelos seriadinhos, pelas minisséries. Teve um aspecto positivo, porque também despertou o interesse e a necessidade dos adultos, dos pais, dos educadores, dos responsáveis em tratar com os seus filhos a temática do suicídio. Então, a Netflix prestou um favor à sociedade nesse sentido. Só que a Netflix ela errou muito num determinado aspecto. Porque existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que diz que nós precisamos falar sobre o suicídio, mas nós temos que saber como falar. Por exemplo, não se deve dizer como o suicídio aconteceu. Noticia-se o fato, fala-se das possíveis causas, mas a gente não dá detalhe. Como que a pessoa se matou?
Porque descobriu-se, com estudos realizados, que quando a gente noticia o suicídio e informa a forma como ele aconteceu, nas semanas seguintes, muitas pessoas cometem suicídio imitando aquela forma. Isso foi parte de um estudo ainda lá no século XIX, quando o escritor Goethe lançou um romance em que o personagem principal, Werther, o jovem Werther, estava enamorado, apaixonado pela menina. Eles planejam se casar, só que a família dela não permite e organiza o casamento dela com uma outra pessoa. Então, Werther, ficando entristecido, desalentado com aquela situação, ele decide se matar. E o livro conta exatamente como ele cometeu o suicídio. O que eles observaram depois, nos 2 anos subsequentes ao lançamento do sistema, do livro? Eles observaram que várias pessoas cometeram o suicídio utilizando-se da mesma forma do personagem do livro. Isso ficou conhecido, então, como o efeito Werther. Até hoje a gente ouve isso, né? O efeito Werther é justamente quando alguém morre, detalha-se a forma da morte, alguém imita e faz da mesma forma. Isso acontece muito também quando celebridades cometem suicídio. Que as pessoas admiram, são fãs, e se ela já tem uma ideação suicida, muitas vezes ela escolhe fazer da mesma forma, né, que aquele que ela admirava. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, gente, observem o número. Em 2012, estima-se que 804 mil pessoas tenham se suicidado no mundo. Quase 1 milhão de pessoas. Só em um ano, 2012. Isso representa 2.200 casos por dia ou um caso a cada 40 segundos. Só enquanto nós estamos aqui conversando, depois que eu comecei a falar, se nós formos imaginar isso aqui, no mundo, muitas pessoas estão tirando a própria vida, não é? Existe também uma tentativa a cada 2 segundos, porque são 16 milhões de tentativas por ano. Então, nem todos que tentam conseguem. O número de tentativas é alarmante também, assustador. No Brasil, o suicídio faz cerca de 11 mil mortes por ano. E aí, isso aqui é retirado de um artigo da Super Interessante, em que o repórter faz uma analogia. Corresponde a 55 acidentes com o Airbus da TAM, que quando aconteceu, o Brasil todo ficou chocado, estarrecido com aquela tragédia que dizimou tantas vidas. Da mesma forma que corresponde a 45 tragédias da Boate Kiss, que se incendiou lá no Rio Grande do Sul e matou tantos jovens. E nós não sabemos que isso acontece. As coisas estão acontecendo e às vezes nós não temos ideia de que a realidade é essa. O suicídio, então, ele é muito mais comum do que nós imaginamos. Uma pesquisa diz que de cada 100 brasileiros, 17 pensam seriamente em se suicidar. 5 elaboram um plano e 3 efetivamente tentam se matar. Quem já tentou se matar tem 5 a 6 vezes maior possibilidade de tentar novamente. Às vezes a gente acha assim, a pessoa tentou, não conseguiu, não, ela aprendeu uma lição. Não é verdade. Nós vamos ver que isso aqui é um mito. Quem já tentou tem mais possibilidade de tentar novamente. E das que conseguiram, das que cometeram, 50% já tinha tentado anteriormente. Então, é um fato importante para nós. Existe um documento elaborado pelo pesquisador Júlio Jacobo, ele é chamado de Mapa da Violência 2014, Os Jovens do Brasil. E ele nos traz que, em dados oficiais do Ministério da Saúde, entre 2002 e 2012, a taxa de crescimento da população no Brasil foi de 11,1%. Vejam só. Agora, olha a taxa do crescimento do suicídio. 33,6%. Vejam só. E o pior, o que está muito alarmante no Brasil? Embora o Brasil ele não esteja no ranking dos países em que mais se comete suicídio, tá? Porque o Brasil, se a gente faz uma proporção, número de habitantes por caso de suicídio, o nosso ranking é o 113º. 113. Aí a gente pensa assim, ai, que bom, então não é tanta gente assim, né? Só que quando a gente fala em números absolutos, número de casos, o Brasil é o 6º lugar.
Então, o número de suicídios aqui é imenso. Se isso aqui, que está crescendo, o que assusta no Brasil, enquanto em outros países a taxa reduz, no Brasil ela tem aumentado. Imaginem a quantidade, não é? O aumento de homicídios, 2,1%, e de acidentes de trânsito, 24,5%. Vemos o suicídio como a maior causa de mortalidade crescente no nosso Brasil. Onde se deu o aumento do número de suicídios? Em que regiões? Região Norte, campeã, com mais de 70%. Seguida pela região Nordeste, 51,7%. Na sequência, região Sudeste, região Centro-Oeste e região Sul. Olha só. Agora, gente, olha um dado que me surpreendeu também. Quais foram os estados que registraram o maior crescimento de suicídio? Paraíba. 142,9% o aumento. Olha o segundo lugar. Amazonas, com 131,3%, e a Bahia, com 104,3%. São dados estatísticos. Crescimento do número de casos. Tá? É a porcentagem do crescimento do número de casos. Isso nos mostra que está aumentando assustadoramente. A média do Brasil é 33,5%, mas na Paraíba está 142,9%. Não é? Então, são números que nos assustam. E diante dessa realidade, as pessoas se mobilizam. Tem muita gente fazendo alguma coisa. E nós queremos aqui destacar o trabalho do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma entidade filantrópica que tem por finalidade prevenir e auxiliar as pessoas que pensam que têm ideação suicida. Existe um telefone em que a pessoa, no momento da dificuldade, ela liga e ela encontra uma pessoa do outro lado da linha que foi preparada, orientada para lidar com ela, para orientá-la, para acolhê-la, para auxiliar para que ela não cometa aquele desatino. O CVV, ele durante muitos anos funcionou só pelo telefone, o 141. Existe hoje uma lei no Brasil que diz que até 2020, em todos os estados, as ligações para o CVV elas passarão a ser gratuitas. Até então, em alguns locais, ela custa o valor de uma ligação local. Mas até 2020, quem ligar para o CVV não vai precisar pagar nada. E hoje eles também já fazem um atendimento pela internet, atendendo pessoas, internautas que também procuram. E o CVV ele elaborou um material resumido que neste mês de setembro eles estão fazendo uma larga distribuição. É uma cartilha que tem esse título, Falando Abertamente sobre o Suicídio. Que eu trouxe também alguns dados interessantes que estão nessa cartilha. Eles falam que 32 brasileiros morrem por dia, vítimas do suicídio, que em uma sala com 30 pessoas, 5 já pensaram em se matar. Proporcional, né? E que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Daqui a pouquinho nós vamos ver por quê que nós podemos considerar dessa forma. Outros dados importantes que a cartilha nos traz. Que o maior risco é para sexo masculino com a idade entre 15 e 35 anos ou acima de 75 anos. Tá? Normalmente, residentes em áreas urbanas é o maior número de casos, desempregados ou aposentados, isolados socialmente, solteiros ou separados, imigrantes. São grupos de risco, né? São pessoas onde se encontram os principais casos de suicídio, a maioria dos casos de suicídio, nesse grupo populacional. E existem dicas, não somente da Organização Mundial de Saúde, mas do Ministério da Saúde no Brasil, e vários autores trabalham sobre o jeito certo de falar sobre o suicídio. Primeiro, não romantizar o suicídio. Vocês podem perceber que no século passado e nos séculos anteriores, né, o próprio Leão Tolstói foi um autor que, quando aqui, ele escreveu essa temática, os personagens que se matavam, porque havia aquele romance, né, aquela coisa do amor impossível e que, na impossibilidade de concretizar esse amor, essa união, os jovens preferiam se matar. Assim como a história de Romeu e Julieta, que nós conhecemos, né?
Então, evitar romancear o suicídio. Sempre ouvir um especialista. Se a gente vai noticiar, vai falar sobre o caso, vamos buscar alguém que estude, que pesquise, para falar com conhecimento de causa. Existe hoje um ramo da ciência chamado suicidologia. Existem os especialistas no suicídio, que são os suicidólogos ou os suicidologistas. São especialistas para nos ajudarem a compreender e a orientar, evitando que os casos aumentem. Não dar detalhes sobre o método, né, que nós já comentamos aqui, do porquê. O foco tem que ser na prevenção. Quais são os sinais, quais são os fatores de risco e o que nós podemos fazer para ajudar a pessoa que a gente perceba que está com uma ideação suicida. Disponibilizar contato de grupos especializados, de grupos que podem auxiliar, como, por exemplo, o CVV. Mas não é só o CVV. Nós temos a Associação Brasileira de Psiquiatria, que também tem um trabalho específico nessa área, né? E os profissionais mesmo da área da suicidologia. Alguns mitos e verdades. Tem gente que acha que quem ameaça se matar não se mata. Ah, fulano está falando que vai se matar? Isso é só para chamar a atenção. Quem quer se matar mesmo se mata, não anuncia. E não é verdade. A pessoa, ela dá sinais. Ela está gritando por socorro. E nós imaginamos que isso é frescura. A pessoa está falando, ela não vai fazer. Ela faz. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. Falar de suicídio incentiva a pessoa a tirar a própria vida. Não é falar que incentiva. Pelo contrário. Falando, nós temos a oportunidade de esclarecer e de apresentar para a pessoa soluções para que ela evite, né, aquele problema. Principalmente por quê, gente? Porque existe prevenção. Quem quer se matar, vai se matar. Ou seja, não adianta a gente ficar falando. Porque se a pessoa decidir que ela vai se matar, ela vai se matar. Não, ela vai se matar se ela não tiver ajuda. Ela pode chegar a se matar. Mas nós temos o poder e o papel de ajudar. Quem sobrevive a uma tentativa de suicídio está fora de perigo. Também já comentamos. Pelo contrário, corre risco de repetir até conseguir. Só pessoas com doenças mentais se matam. Errado. Qualquer pessoa pode cometer o suicídio. Quais são os gatilhos? O gatilho é aquilo que desencadeia, que faz com que a pessoa realmente cometa o ato. Alguns, tá, gente? Existem outros. Nós pegamos alguns. Perdas recentes. Morte de um ente querido, perda do emprego, separação conjugal, perda de um animal de estimação. São fatores que podem levar a pessoa a efetivamente quererem se matar. Separação dos pais. No caso de crianças, adolescentes, também podem levar. Transtorno mental, em particular, depressão e aqueles relacionados a trauma. Aqui nós vamos fazer uma paradinha para reforçar. Lembra que nós falamos que o suicídio ele pode ser prevenido em 90% dos casos? Exatamente porque descobriu-se que 90% das pessoas que cometem suicídio sofrem de algum tipo de patologia mental, algum tipo de transtorno mental, como a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, a esquizofrenia, que são doenças que podem ser tratadas com medicação. Então, se a gente identifica uma pessoa que fala em suicídio, nós podemos ajudar primeiro, orientando que ela procure um médico, para que se faça uma anamnese, um exame, porque de repente ela está com um problema físico. É o funcionamento do cérebro que não está correto e faz com que ela tenha esses desejos. Usando o medicamento, tudo pode se resolver. E a pessoa consegue controlar aquele tipo de sentimento e ela sai desse grupo de risco. O uso de substâncias químicas também podem levar a pessoa a cometer o suicídio. E quando nós falamos substâncias químicas, nós estamos dizendo de forma geral, né? Inclusive o álcool, que é uma droga lícita. Não são só as ilícitas. Conflitos de orientação sexual. Então, as pessoas que às vezes têm dificuldade em lidar com a própria orientação sexual, não é? Os homossexuais, os transexuais, os transgêneros, eles podem ter dificuldade em se encaixar nesse mundo, nessa sociedade, e muitas vezes eles acabam optando porque aquilo causa um sofrimento muito grande, eles não conseguem lidar e podem
tentar. Eles têm 8 vezes mais risco de tentar o suicídio. Histórico de suicídio na família. Também é comum observar o avô que se matou, o tio que se matou, o primo que se matou. Isso também tem relação. Violência doméstica. O bullying. Esse assédio, essa coisa que acontece principalmente com as crianças, os adolescentes, né? Que podem fazer com que eles não consigam encontrar mais motivação para viver. Mas o bullying é interessante. Não é só quem sofre o bullying, mas quem pratica também está sujeito. Vamos cancelar isso aqui, porque não era hora de você aparecer. Pronto. Acesso a meios letais, como armas de fogo e remédio. Os estudos mostram que nos países onde o porte de arma é livre para a população, o número de casos é maior, principalmente com o uso de armas de fogo. Os remédios. Profissionais da saúde têm um índice maior de suicídio porque eles têm acesso a drogas, medicamentos fortes que podem causar a morte. E eles usam isso, né, nos momentos de dificuldade. 5 sinais que são importantes quando alguém está considerando suicídio. Tristeza intensa durante vários dias. Gente, vamos ter cuidado pelo seguinte. Eu posso ficar triste por alguma coisa que aconteceu na minha vida, então eu tenho um estado depressivo. Eu estou num estado depressivo. Porque morreu alguém, porque eu perdi o emprego, porque terminei o relacionamento. Então eu fico por um período ali que eu estou triste, eu vivo aquele luto, mas depois eu me recupero e volto a viver. A depressão é diferente, porque é uma coisa que não tem fim. A pessoa realmente ela não consegue nem sair do quarto, muitas vezes, né? É diferente do estado depressivo. Falta de interesse e de planos para o futuro. A pessoa não pensa mais no futuro. Falar frases como, você estaria melhor sem mim, talvez eu devesse sumir, eu sou um peso para essa família. Isso principalmente para os idosos, que às vezes se sentem um peso para os seus familiares e acabam pensando nessa saída. Tentativa de resolver assuntos pendentes. De repente a pessoa começa a visitar familiares, amigos, e sempre num tom de despedida. Começa a arrumar documentação, começa a transferir bens, né? Fazendo doações inexplicadas. A gente tem que ficar atento. Por quê que essa pessoa resolveu fazer isso? O que está motivando, não é? E aí, o que a gente faz? Se nós percebemos alguém que está passando por isso, como ajudar? Indicando profissionais especializados, pedindo à pessoa que procure ajuda médica, um psiquiatra, tá? Psicólogos, pessoas que possam realmente auxiliar a pessoa naquele momento. E existem inúmeros sites, eu destaquei aqui 3, do CVV, né, o Centro de Valorização da Vida. Esse segundo site é um site muito interessante de uma jornalista que o pai se matou e, após esse episódio, ela se dedicou a estudar o tema e também divulgar como forma de prevenção. E a ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que nesse mês de setembro, todas as segundas-feiras, às 20 horas, faz um estudo pelo Facebook, na internet, sobre a temática do suicídio. Quem estiver com disponibilidade, é só achar a página da SBP, Sociedade Brasileira de ABP, Associação Brasileira de Psicologia, que nós temos a possibilidade de acompanhar esses estudos. E no movimento espírita, nós temos também campanhas que estão acontecendo. Essa é uma campanha da Federação Espírita Brasileira, Eu Tenho Fé na Vida, que é justamente para mostrar que o suicídio não é saída. Por quê? Porque a pessoa vai ter uma grande surpresa. Ela vai descobrir que ela não morreu. E aí? E aí? Agora, a doutrina espírita ela é altamente consoladora. E nós sabemos que a misericórdia divina não abandona ninguém. Então, se por acaso nós temos alguém querido, que já cometeu o suicídio, que tentou fugir da vida, gente, oremos por eles. Porque Deus não abandona ninguém. Com certeza, eles não estão abandonados. E nós vamos, então, passar para a Eulália, que vai dar continuidade aí no nosso tema. Muito obrigada. Boa noite. É uma imensa alegria podermos estar todos juntos e conectados ao mundo
pela Web Fraternidade, Rádio Web Fraternidade. Então, neste momento, o benefício da informação está recebendo uma colaboração importante desta Casa Espírita, né? Que carinhosamente expande essa vibração de amor para o mundo. Como a Ivana apresentou as estatísticas, eu tenho certeza que muitos de nós ficaram espantados, e mais ainda vocês por estarem no estado da Paraíba. E não é à toa que a Eva, de repente, o grupo desta casa instala o mês todo para abordar o tema. Por que será? Porque com certeza a espiritualidade vigilante está depositando as suas esperanças em cada ser, em cada espírito que vive neste estado, para que se transformem em pontes a fim de que as pessoas atingidas por uma situação drástica saibam que há uma saída da escuridão para a luz. Abordamos um dia desses, numa leitura, o livro A Sociedade da Decepção, de Gilles Lipovetsky, francês, que pontua muito interessantemente que a nossa sociedade, exatamente pela evolução tecnológica, pela multiplicidade do conforto, dessa variedade de escolhas que temos diante de nós, seria uma sociedade insatisfeita consigo mesma. Estamos iniciando pela abordagem material, porque ao reencarnarmos, nós somos presenteados com uma oportunidade ímpar, que não vem para as nossas mãos ao acaso. Se cada um de nós parasse e pensasse que ao redor da nossa existência houve uma programação minuciosa de muitos espíritos que avaliaram as nossas pendências, as nossas tendências, mas também avaliaram e muito as nossas possibilidades. Diante desse planejamento, fica muito claro que a fraqueza do nosso espírito, devido às experiências que trazemos conosco, em lidar com certas situações, muitas vezes, se esquecemos que somos espíritos, que trazemos uma bagagem enciclopédica, se nos permitirmos convencer que somos tão limitados quanto este corpo biológico e nos restringirmos unicamente às experiências desta vida, principalmente aquelas que nos obrigam diariamente a interagir com valores puramente materiais, então realmente nós temos ampliadas as possibilidades de não encontrarmos saída. Esse fator, vejam, ele não preocupou apenas aqueles que acreditam veementemente na vida, na continuidade da vida espiritual. Grandes pensadores, filósofos, psicólogos do século XIX já manifestaram essa imensa preocupação. E no livro A Sociedade da Decepção, ele fala simplesmente uma coisa que talvez não tenhamos nos dado conta. Que hoje nós não compramos coisas porque precisamos delas. Se nós fizéssemos uma contabilidade de tudo que temos,
móveis e imóveis, nós iríamos descobrir que a maior parte dessas coisas são perfeitamente dispensáveis em nossa vida. Então, por que as adquirimos? E por que muitas vezes nos entregamos a uma sobrecarga de trabalho, a um nível altíssimo de estresse, que comprovadamente amplia a inclinação ao suicídio, se não precisamos delas? Porque nós não estamos comprando aquilo. Nós não estamos comprando a roupa, o sapato, o carro, os eletrodomésticos. Não estamos comprando aquilo. Nós estamos comprando um estilo de vida. Porque hoje, quando se foca no marketing de um produto, o que mais se preocupa é em vincular esse produto a uma mudança na nossa própria vida. O que não é verdade. Então, a pessoa que não tem a visão do universo espiritual, que é, realmente acaba acreditando que tudo vai mudar ao seu redor se ela adquirir, sob uma pressão psíquica muito grande, sob uma linguagem que nós muitas vezes não percebemos, e acreditamos fielmente que aquilo vai nos trazer uma felicidade. E aí eu retiro do que a Ivana falou, que vai nos dar um breve estado de felicidade, como o estado depressivo, que não é a depressão. Mas imaginem, estados de felicidade que duram pouco e nos atiram a situações de querer mais, se tornar um hábito em nossa vida, isso vai patrocinar um enorme vazio existencial. E nós lembramos e destacamos aqui uma lição do livro Roteiro de Emmanuel, onde o benfeitor espiritual, essa lição chamada O Grande Educandário, nos afirma que em torno de 20 bilhões de espíritos ainda se encontram vinculados à necessidade de reencarnar na Terra. E eles, habitando várias situações, vários lugares, em diversas situações do mundo espiritual, nos influenciam com o seu próprio psiquismo. Porque não existem barreiras para o pensamento. Vocês nunca ouviram falar que alguém aprisionou um pensamento numa garrafa, por exemplo. Então, a nossa mente é muito mais do que pode representar o nosso cérebro. Muito mais. Então, imaginem o alcance que um pensamento tem, como agora estamos aqui projetando o que acontece neste lugar, através de ondas para o mundo. Isto não quer dizer que o mundo inteiro esteja sintonizado conosco. Então, as nossas ondas mentais também sintonizam com outras que são afins com o nosso pensamento. Nós somos em torno de 7 bilhões e meio de pessoas, de espíritos reencarnados, com uma pressão de 20 bilhões aproximadamente. Contando que nesse número também estão muitos suicidas, aliás, muitos que, de forma recorrente, lançaram mão do suicídio. Aí nós imaginamos, com mais essa e a mais profunda de todas as decepções, que é descobrir que continua vivendo, que o problema não estava circunscrito ao ambiente em que ele se reencontrava, mas está nele mesmo, vai acompanhá-lo aonde ele for, e é uma questão que exige um empreendimento muito valoroso da parte de cada um de nós para superar essas dolorosas limitações. Então, isso nos chama a atenção
E Ivone Pereira, esse espírito valoroso que talvez poucos conheçam a realidade do trabalho dela, um espírito que recorreu ao suicídio em diversas reencarnações. E como Ivone Pereira, não pensem que ela adentrou esta reencarnação livre de todas as pendências e altamente protegida pela espiritualidade para não sofrer a tentação, aquele momento que deve ter vindo várias vezes à vida dela, suplicando ou trazendo à tona a ideia do suicídio. Então, ela é um espírito muito valoroso, em cuja obra ela nos alerta muito sobre essas condições, mas no livro Devassando o Invisível, ela tem um capítulo, o 4º, em que ela descreve as regiões inferiores, as grandes decepções de espíritos que engendraram crimes, que se auto-obsediam muito mais do que serem obsidiados, e que vivem tormentos muito dolorosos, repetidas vezes visualizando o momento do suicídio. Porque nos dizem os amigos espirituais, e isso foi reforçado recentemente pela nossa mentora Maria do Rosário, que nos passa mensagens para os livros psicografados, e também a nossa experiência de aproximadamente 40 anos na mediunidade, nos mostra que muitos desses espíritos reencarnados que chegam à borda do suicídio e se suicidam realmente, eles chegam às reuniões mediúnicas nos comovendo muito, porque eles não têm uma lembrança muito clara de todo o caminho de condução até o momento maior. E aí, nesse livro, nesse capítulo do Devassando o Invisível, a Ivone nos chama a atenção para as situações de hipnose exercidas sobre nós no momento da libertação do sono, porém vinculadas. Não acreditem que qualquer espírito vai chegar e, no momento do sono, vai arrebatar vocês, vai fazer esse trabalho da hipnose, que é tão sutil e é de tanto conhecimento da alma humana, que eles nos sugerem seguidamente, gerando um estado de hipnose, que ao despertar, mesmo não nos lembrando, nós agimos exatamente obedecendo às ordens hipnóticas que esses espíritos nos deram. Mas não é à toa. Isso é fruto de uma vinculação persistente que nós favorecemos com a nossa postura diante do mundo. E aí entra, vamos fazer essa conexão com aqueles que tinham uma ideia apenas mais materialista da vida, entra essa sociedade da decepção, que diz que no século passado, nós, mesmo que fosse por uma obrigação, uma imposição paterna, nós nos vinculávamos a uma religião. E a religião, ela pregava tradições familiares de conduta reta, e nós, de uma certa forma, nos sentíamos coibidos de certas atitudes. Hoje, com essa crescente onda materialista, o que a criatura menos tempo tem é exatamente para a religião. E se você não busca, como foi dito aqui, este hospital, esta escola, esta oficina, que patrocina uma lembrança muito clara do espírito que somos, se você não consegue compreender que não está atrelado às situações materiais desta existência, mas que elas são apenas um equipamento à disposição para que o nosso espírito cresça. Então, óbvio, eu vou
usufruir do conforto, da tecnologia, mas eu não posso me escravizar a isso, dizer, olha, se eu não tiver aquele carro, eu vou ser uma pessoa profundamente infeliz. Porque espíritos imortais, com todas as condições que temos, achar que algo que não tem vida é capaz de nos patrocinar felicidade, mostra o grau de desinformação em que nos encontramos e que faz tanta referência às coisas materiais para nós. Então, a busca do esclarecimento que a doutrina espírita nos proporciona com tanta beleza e o cuidado diário, como nós temos com a nossa higiene, com a nossa apresentação à sociedade. Nós somos comedidos, muitas vezes, em atos, em palavras, para sermos aceitos pelo grupo. E nunca imaginamos que existem esses grupos também no mundo espiritual. Então, que não deve ser feito isso da boca para fora, só no visível. Aquilo que nós somos realmente também nos associa, nos vincula a grupos espirituais. E esses grupos têm um acesso muito grande aos nossos pensamentos. Eles fazem uma leitura da nossa energia espiritual muito facilmente. E aí eu cito um outro livro que se chama Psicosfera, que é do autor Cícero Marcos Teixeira, da Federação do Rio Grande do Sul. E ele faz um parâmetro bastante interessante. Ele disse que se a tecnologia continuar avançando na velocidade que vem até agora, a breve tempo nós vamos ver equipamentos capazes de fazer uma leitura da nossa psicosfera, que é a nossa esfera mental, que está ao nosso redor como uma carteira de identidade, apresentando-nos ao mundo espiritual. Essa leitura vai ser feita de tal forma que acredita ele que haverá um equipamento disponível para perícia criminal, onde não mais irá se perguntar quem praticou o crime. Esse aparelho irá ler no campo mental, na aura, digamos assim, que aquele ato foi praticado por tal pessoa. Então, vejam, parece uma coisa descabida, uma ficção científica, mas nós sabemos que as invenções, elas procedem do mundo espiritual e que muito à frente elas se materializam aqui. A leitura da energia é uma coisa natural no mundo espiritual. Nós às vezes perguntamos, eu estou obsidiado. Por que eu estou obsidiado? Aí eu sei que eu fiz alguma coisa errada e logo dizemos, tudo bem, eu fiz isso errado, mas ninguém sabe. Os espíritos sabem. E eles se conectam facilmente a nós e começam a potencializar aquele pensamento, até que ele fuja do nosso controle. Não satisfeitos, eles atuam sobre nós quando desvinculados do campo biológico, porque aqui nós vamos, muitas vezes, a algum lugar por uma presença social, mas não é o lugar que nós gostamos, não é o evento que nos cativa, mas nós temos que ir. No mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual, nós vamos obrigatoriamente aos lugares de nossa afinidade. Então, se acharmos assim, tudo bem, eu cometi um erro, mas todo mundo comete. E aí a gente passa a sofrer de uma doença que ninguém tem se preocupado, a gente se preocupa com virose. A virose é uma coisa assim que todo mundo tem medo, porque nós dizemos, já sei, vou chegar no médico, ele vai dizer que é virose, que tem todo um processo que eu tenho que passar. Mas alguém aqui está preocupado com a normose? Alguém já pegou essa doença? Não? Sabe o que é a normose? É aquela situação que nós atestamos que não é moral, que não é ética, mas é normal. Todo mundo faz. E aí eu faço também.
Porque nós somos animais inteligentes, de sangue quente. E a afetividade depende muito da nossa aceitação ao grupo ao qual pertencemos. E muitas vezes passamos a agir como aquele grupo, não porque concordamos, mas porque é normal. Eu quero me identificar com aquele grupo. Mas isso é muito claro no mundo espiritual. Essa identificação, ela é muito clara e ela aumenta a pressão sobre nós. Quantos espíritos vocês acham nesse momento que pensam exatamente como nós? Só que eles têm experiências muito diferentes da nossa. E às vezes tão frustrados, porque se depararam com uma vida onde eles não poderão se suicidar outra vez. Eles agora estão desvestidos do corpo biológico. Não resolveram o problema, aumentaram em muitas vezes esse problema. E eles também querem ser aceitos, eles também não querem ficar sozinhos. E eles começam a atuar no nosso campo mental. E começamos a agir numa comunhão mental, a agir muitas vezes fugindo aos nossos padrões éticos e acabamos sugestionados. E aí entra a mediúnica, em que nós visualizamos muitas vezes os espíritos dizendo do sofrimento deles e de não se recordarem da última trajetória em direção ao suicídio. Então, muitos que se atiraram de alturas, parece que sofreram um abalo de despertamento no exato momento em que se atiraram. Então, por exemplo, é o bico do tênis que bate na ponta da laje ou da varanda, como se fosse alguém que, no momento em que eles estão dormindo, os sacudisse, os acordasse, e aí eles só se veem na altura e já não conseguem, já não tem mais nada ao redor deles, em que eles possam se agarrar para não cair. E é uma frieza dos espíritos infelizes ao provocar isso, porque eles comemoram esse momento ímpar da dor sobre-humana, de você perceber que está caindo num abismo, mas que não pode mais se segurar. Outros narram o momento em que dispararam a arma de fogo, o próprio estampido da bala os tirou daquele quadro hipnótico e só lhes restou visualizar aquele momento. E que esse é o grande motivo pelo qual nós vemos nas leituras a lembrança recorrente dos espíritos vivenciando o momento do suicídio. Então, eles acabam aquele processo e retornam e começam tudo outra vez. Isso é o maior sofrimento que eles têm. Depois do instante real, em que aqueles espíritos que os conduziram, no momento final, eles dão um passo para trás, para que fique bem caracterizada que aquela atitude foi uma escolha da pessoa. Então, esse é o maior sofrimento. E ele pode, sim, ser prevenido de uma forma muito simples e muito clara. Quem é que aqui já não esteve obsidiado por um objeto? Desde que viu o objeto na vitrine, não saiu mais da cabeça. Ia para casa, ia comer e pensava, eu preciso daquilo. Eu tenho que comprar. Mulher, então, tem que comprar aquele sapato. É o único no tom do meu vestido. Eu olhei em toda, obsidiado por um sapato. Quem não foi já obsidiado por algum objeto? Então, no mundo espiritual, nós também sofremos essa obsessão contínua. E tudo começou num momento em que aceitamos esse pensamento. E por que aceitamos esse pensamento? Porque nós perdemos o hábito de analisar detidamente cada pensamento que envolve o nosso campo mental. E passamos a acreditar que todos os que chegam são nossos. E os aceitamos e nos envolvemos com eles, e nesse momento não imaginamos que clicamos, que nos plugamos a um espírito que vai multiplamente
multiplicar esse pensamento em nós a partir desse vínculo que nós estabelecemos e tirando-nos do controle. Então, é muito simples a prevenção, é o cuidado com aquilo que pensamos. E, acima de tudo, usufruirmos sem nos escravizarmos. Porque todo ato escravizante, toda ideia fixa, toda monoideia é o básico do processo obsessivo. A rapidez da tecnologia nos obriga a cobrar de nós a rapidez do pensamento. Às vezes o nosso telefone faz plim, e não entrou um WhatsApp, entraram 30. E aí eu acho que eu tenho que ver os 30 no mesmo momento. Eu não coordeno o meu pensamento. Eu saio respondendo à toa e muitas vezes mando o recado indevido para a pessoa errada. Porque eu cobro de mim a velocidade da tecnologia. Mas nós não temos botões. Nós não somos tecnologia. Nós somos seres espirituais. E os nossos pensamentos não analisados, eles podem estar relacionados a experiências tristes, decepcionantes que já tivemos em outras vidas. E acabamos sendo içados por isso, potencializados pela ação espiritual. E acabamos, tristemente, com a nossa vida. Essa oportunidade ímpar em que centenas de espíritos altamente especializados se debruçaram como grandes engenheiros genéticos, desenhando como um arquiteto faz com a planta de uma casa. Colocam ao nosso redor colaboradores ímpares, como a mãe, por exemplo, como o pai, como os familiares, nos ofertando tantas oportunidades de reprogramarmos a nossa vida, de deixarmos a superfície que nos engana e mergulharmos fundo em nossa alma para sabermos realmente quem nós somos. Mas nós acreditamos que somos apenas um reflexo, nada mais. Que somos apenas este corpo. E acreditamos que quando vier a decepção, eu tomo um comprimido e ela passa. Não passa. Nós precisamos modular o nosso pensamento. Como desenhamos a nossa sobrancelha, como tingimos o nosso cabelo, mas de uma forma tão diferenciada, que tenhamos muito em estoque de força, de alegria, de esperança e, acima de tudo, de gratidão pelo Espírito que somos. Cuidar deste equipamento é diferente de pensar que somos apenas Ele. E quando sabemos que não somos apenas Ele, que somos muito mais e que sobreviveremos, então o suicídio perderá a razão de ser. Porque eu levarei comigo, Espírito, as problemáticas que me envolvem e que se materializam numa decepção qualquer para justificar a minha fuga da vida. Mas um caminho que não tem volta é o da evolução humana. Como nós vamos fazê-lo, está em nossas mãos. Quando, porventura, nós tivermos o patrocínio de que tudo dá certo, e eu achei maravilhosa a música que cantaram aqui, quando a vida nos surpreende com um não, que nós tenhamos força de trabalhar por um sim. Que nem sempre é o sim que nós estamos esperando, mas é o sim à vida como ela se apresenta. Fazendo dessa experiência um caminho de luz. E se ao seu redor tudo brilhar, tudo fizer você acreditar que é alguém realizado, que é alguém pleno,
desabituá-lo das decepções, cuide-se ainda mais. Porque quando só há alegria na nossa vida, nós nos convencemos que nada pode nos contrariar. E estamos muito mais sujeitos a ser envolvidos por situações e ações desses espíritos infelizes. Havia, na Austrália, um grande empresário que nasceu muito pobre e ele direcionou todo o seu esforço para a vida material. Ele não queria mais passar pelas necessidades da infância. Ele jurou para ele mesmo que nunca mais se permitiria viver ao léu, viver sem eira nem beira, viver sem estar cercado de oportunidades, e ele atingiu o topo. Só que, quando ele atingiu o topo, ele olhou ao redor do mundo e disse: e agora? Eu já conquistei tudo que o mundo podia me oferecer. Então, eu perdi o sentido de estar no mundo. E começou a abastecer o pensamento da ideia do suicídio. Nesse momento, porque ele estava cercado de amigos e ele não se envergonhou de pedir ajuda, alguém lhe disse: pois é, busque algo que o seu dinheiro não compra. Mas o meu dinheiro compra tudo. Não, ele não compra Deus. Busque Deus. E em Deus encontre-se. E você, então, conseguirá ser feliz independente da circunstância material em que se encontre. Esse homem, nessa busca de Deus, ele foi para um lugar desabitado da Austrália chamado Waitomo. E lá, desabastecido de todo conforto, ele teve que procurar outros confortos para a solidão da alma. E ele encontrou o céu estrelado. Quando estava nas luzes da cidade, nas recepções riquíssimas, se ele olhasse para cima, só via lustres de cristal. Mas ali, ele via o brilho das estrelas, às quais nenhum lustre de cristal se assemelhava. Ele encontrou Deus. E ele encontrou Deus numa entrada de caverna, absurdamente escura. E o que ele encontrou ali? Ele divide hoje com todos nós o complexo de cavernas de Waitomo. Se você está na escuridão, lembre-se desse complexo de cavernas. Recebe mais de 1 milhão de turistas por ano. Quando você desce, entra numa canoa e lhe pedem silêncio total. Nenhum movimento. A canoa, deslizando com a habilidade dos guias, desvenda diante dos seus olhos o mais belo de todos os espetáculos. São 5 cavernas. E quando saem do outro lado, seja quem for, se pergunta: o que você viu? O céu. Eu vi trechos do céu. E nunca vi trechos com tantas estrelas. E o guia diz: não há estrelas. São cavernas. Cavernas escuras, eu vi estrelas. Não. O que você viu foi o momento mágico da transformação de larvas em vagalumes. O momento em que eles estão no teste das luzes, do lusco-fusco dos vagalumes. Então pense, o mundo material é feito de ilusões. Aquilo que muitas vezes ofusca o seu olhar e faz você acreditar que são estrelas, são larvas de consumismo, larvas de decepção. No entanto, se em algum momento a sua alma se assemelhar à escuridão de uma caverna, lembre-se, você sim pode até momentaneamente ser uma caverna, mas nela sempre há o espetáculo da vida. Sempre há uma abertura feita por Deus, onde você pode distinguir as estrelas que brilham na imensidão, convidando a seguir o seu real destino. Eu não pertenço às pedras da terra. Nós todos somos viajores das estrelas, que teimam em brilhar no céu da nossa alma.
enquanto nos escravizamos às cavernas da ilusão. Saia daqui ciente de que veio para viver um tempo no mundo material, mas que você viverá para sempre. Então, viva bem. Viva com o brilho das estrelas. Viva com a presença maior de Deus no coração de cada um. Muita paz e muita vida e luz a todos.